só, eu tenho aqui em minhas mãos o que nós chamamos de Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada, o qual traz para o nosso viver um jeito de vida diferente, a qual daquelas que nós trazemos tradição de nossos pais, que nos ensina que os discípulos de Jesus eram santos e que a mãe de Jesus, a Maria, era santa. E também os ensinamentos, como eu posso dizer, da palavra de Deus, o qual nos traz um ensinamento de uma forma que nós colocamos, assim bem dizer, que aquelas pessoas que faziam caridade, aquelas pessoas que eram boas, que de bom coração, calma, mansa e pacífica, se tornavam santos. Assim é um ensinamento dos nossos antepassados. Mas com o passar do tempo, a Bíblia nos relata, a qual está aqui nas minhas mãos agora, ela traz para o nosso entendimento e nos faz saber que Deus, que criou os céus e formou a terra, vem pelejando com a nação, a qual muitos estão desbandeirados, estão desequilibrados mentalmente, e estão levando a sua vida do jeito que bem querer e entender, sabendo que há um Deus vivo e que há um conteúdo que pode mudar a nossa vida através da palavra de Deus, que é a Escritura Sagrada. Aqui está nas minhas mãos o que podemos chamar de Bíblia Sagrada, Escrituras Sagradas. A palavra de Deus, ela se relata em muitos livros, começando de Gênesis a Apocalipse. A palavra de Deus, ela se refere a pessoas que querem mudar de situação e que querem mudar de vida, porque às vezes o seu jeito de viver, às vezes o jeito de vida das pessoas viver não está bom. Então, às vezes queremos encontrar uma saída, uma forma diferente de viver. E como é que nós podemos encontrar essa nova vida, esse jeito melhor de viver? É procurando e conhecendo o conteúdo da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Dentro da palavra, dentro das Escrituras Sagradas, que é a Bíblia, podemos encontrar dentro de cada folha dessa escrita conteúdos que vai mexer com o nosso metabolismo, com o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de viver, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de andar, o nosso jeito de vida. E antes de entrarmos no que eu quero deixar claro, o qual todos nós sabemos que é a palavra de Deus, temos que acreditar naquilo que nós não vimos. Nós temos que acreditar naquele
que nós não viu. A palavra de Deus, ela chama fé. Então, temos fé ou não? Bom, sei que você pode dizer sim, mas a nossa fé, às vezes pode ser uma fé morta. Não quero dizer que todos temos fé morta, não. Digamos assim, eu tenho fé em Deus. Eu creio em Deus. Eu sei que Jesus é. Sabemos sim. Porque o Evangelho está sendo pregado. O Evangelho está sendo levado. Mas nem todos creem nas Escrituras Sagradas. Nem todos creem na Palavra de Deus. Às vezes, acreditamos mais no que o homem fala, mais do que no conteúdo da Palavra de Deus. Isso faz o Espírito Santo de Deus se entristecer. Deus, Ele usa quem Ele quiser da maneira dele, da forma dele. Mas não tem como nós podemos usar Deus. Mas devemos buscar a face do Filho dele. Quem? Jesus Cristo de Nazaré. E a palavra dele se relata dentro de muitos livros, muito contexto. Pois a palavra de Deus não é uma história, a palavra de Deus não é um livro qualquer, mas a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, ela vem escrita por homens e pessoas inspiradas por Deus. Pois aqui está a palavra de Deus em minhas mãos. Hoje, aqui tenho a liberdade de expressar a palavra de Deus. Mas para isso acontecer, teve muito derramamento de sangue, muita luta, muito trabalho. Vem conhecer as Escrituras Sagradas, porque é muito importante para a nossa vida. Vem conhecer a palavra de Deus. Deixa Deus entrar na sua vida através das Escrituras Sagradas. Examina as Escrituras você mesmo. Adquira uma Bíblia. Adquira a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não é ruim para ninguém. A palavra de Deus, ela só edifica a nossa vida. Mas se não tenho tempo para ficar lendo Bíblia, não tenho tempo para ficar lendo essas palavras, eu não entendo o que está escrito na palavra de Deus, o que as Escrituras quer dizer. Então, para lermos a palavra de Deus e entendermos a palavra de Deus, é necessário que muitas das vezes nós jejuamos, muitas das vezes é necessário que temos uma Bíblia em casa, que ela não fica só aberta ali, igual muitos colocam
Salmos 23 ou Salmos 91. A palavra de Deus, ela manda nós ser ouvinte e também praticante da palavra. Não é só para nós ouvir somente a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela traz um manuscrito dizendo de João, que João, ele veio para testificar da luz. João, ele veio. Ele não era a luz, mas ele veio para testificar da luz. É um pouquinho complicado, mas a palavra de Deus, ela nos ensina. Para nós termos um conhecimento da palavra de Deus, ao qual Deus nos destinou a cada um de nós pregar o Evangelho. Então, a palavra de Deus, ela se concretiza, ela se confirma dentro de um dizer dessa forma: o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha só que palavra que traz uma ilustração do conteúdo da palavra de Deus para a nossa vida. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Indo para o versículo 2, assim diz: Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E se nós voltarmos no contexto, aqui no princípio aqui do Novo Testamento, aqui o livro de São Mateus fala que é o nascimento de Jesus Cristo. Capítulo 1, Mateus capítulo 1, versículo 18. Diz assim: o nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Aí já vem a fé. Tem que crer que isso aconteceu. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Quer dizer, José, o qual era o namorado, o futuro esposo da Maria, a qual foi a bem-aventurada que teve Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus Altíssimo. Quer dizer, ela não deitou com homem nenhum, mas ela concebeu, ela foi concebida, ela foi designada a ter um filho, que não foi projetado por esperma de homem nenhum, mas foi um projeto do próprio Deus. Deus viu ela ali. Então eu creio assim, igual diz a palavra de Deus. Então José, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido,
como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Olha, não é palavra minha, é o que está escrito na palavra de Deus aqui. Então o anjo apareceu para José no sonho e falou para ele não deixar a Maria, porque ela tinha dentro do ventre dela, dentro da barriga dela, uma criança ali que ia ser gerada, um bebê. Mas essa criança, o qual estava dentro dela, não era uma criança qualquer, igual um homem e uma mulher deita os dois e ali vai ter o seu relacionamento. É totalmente diferente. Vou continuar lendo para dar sequência na palavra de Deus. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas, recebe a Maria, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Então, o anjo enviado por Deus, o anjo de Deus, apareceu para José em sonhos e falou com ele dessa forma, para que ele não temas, para que ele cuidasse da Maria, que era a esposa dele, para que o que estava nela não era obra de homens, não era feito por nenhum relacionamento humano. O que estava feito com a Maria, na Maria, a qual aqui na terra podemos chamar que é mãe de Jesus, então José teve um sonho, e no sonho o anjo de Deus, enviado por Deus, falou com ele que aquela criança se chamará Jesus, o Cristo de Nazaré, o qual ele ia crescer, ia ter toda a autoridade sobre o ser humano, porque por ele todos os pecados serão perdoados. Depois vamos entrar nessa parte. Vamos lá. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenará, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Quer dizer, ele não conheceu ela como mulher, quer dizer, enquanto ali ela estava na gestação, nos 9 meses, ali, ele não deitou com ela como se ela fosse uma esposa para ele. Ele esperou passar a gestação de Maria, para depois ele ter com ela um relacionamento. A palavra de Deus aqui, ela não fala, mas José e Maria teve uma vida junto, os dois. Mas queremos, neste momento aqui, falar da importância da Escritura Sagrada para a nossa vida, a importância que tem
o Antigo Testamento, o Novo Testamento, que é a vida e a vinda, o crescimento, o nascimento e o crescimento e a vinda de Jesus. A importância que tem Jesus para a nossa vida. Ah, mas eu vou mudar de religião? Crer em Jesus, aceitar Jesus como Salvador da sua vida, nas nossas vidas, não é mudar de religião, porque Jesus, ele não é religioso. Mas ele veio ao mundo com uma missão de resgatar para Deus aqueles que é de Deus.